Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à minha casa. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento pelas oportunidades que nos proporciona. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos que trabalham na sua seara. Agradecer a companhia e o aconselhamento, rogando aos bons amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de forma solitária e com grande dificuldade na maior parte do tempo, de ir se conhecendo, de ir se retificando. Que os irmãos nos inspirem continuadamente virtude, fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que estendam o seu olhar carinhoso aos que amamos, aos nossos irmãos em humanidade que vivem um momento de desequilíbrio, de desesperança, aos nossos irmãos da mediunidade. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião, nos permitindo novas boas resoluções. Que assim seja. Para facilitar a nossa sintonia, nós vamos ler aqui no nosso livrinho de mensagens Vigiai e Orai, da autoria do irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, a lição Dependência Afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Hoje nós vamos fazer a leitura, o estudo do capítulo 17, que tem por título Assuntos do Coração. Não à toa a gente fez a leitura do Dependência Afetiva. E os irmãos vão se lembrar da nossa última leitura, que Evelina, juntamente com Ernesto, que auxilia ela, Evelina se desdobra no trabalho de auxílio a Túlio, que não apresenta melhoria, apesar de todos os esforços empreendidos por ela. Nesse mistério, tanto Evelina quanto Ernesto começam a desenvolver mecanismos psíquicos, buscando perdoar as mágoas que carregam, como uma forma de se positivarem e positivarem os seus pensamentos e sentimentos. A sua vontade, a vontade dos dois, de rever os seus entes queridos é crescente, mas os orientadores encarecem que tenham compreensão de que tal encontro exige deles preparação psicológica e fundamentação evangélica. Com a decisão de internar Túlio novamente na carne, reencarná-lo, nós encerramos o capítulo 16. Retomemos então a leitura no capítulo 17, Assuntos do Coração. Esvaíram-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Evelina e Fantine ao pé de Túlio, necessitado.
quando os dois solicitaram um entendimento com o instrutor Ribas ao redor de problemas que lhes escaldavam o pensamento. Aspiravam, sobretudo, a rever os parentes no plano físico. Convertera-se Ernesto num poço de memórias sobre a esposa e a filha. A senhora Serpa não mais suportava as saudades do marido e dos pais. Porque ansiassem o retorno, ardiam na sede de informes e explicações. O orientador acolheu-os com a gentileza habitual, e após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou simples: creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho, conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio. E evidenciando entranhado carinho, repetiu: algum motivo particular, mais intimamente particular, nessa petição? Adiantou-se a moça acanhada: instrutor, venho experimentando desoladoramente a falta de Caio. Esposos que se amam, interferiu Ernesto, quando distanciados um do outro, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar minha velha? Caro amigo, aventurou-se Evelina, fixando o mentor de maneira expressiva, em nos reportando à ligação conjugal, arriscaria uma consulta. Diga, filha. O senhor não ignora que em meu primeiro reencontro com Mancini, senti-me por momentos a jovem menos responsável que fui, observando-me fortemente atraída para ele. Depois, reagindo, vi-me de novo, recuando mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite, gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio de Túlio e, aos poucos, venho reconhecendo que ele não é absolutamente o homem que eu desejaria para companheiro. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo, presentemente, sinto necessidade de um estímulo. Torna o instrutor o amor a Deus. Volta Evelina. Compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus. Contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus, mas entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, preciso de alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Esta fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio, significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre quando chegarmos à perfeição? Ribas sorriu e filosofou.
todos nós destinamos ao todos nos destinamos, perdão, todos nos destinamos ao amor eterno. E no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se de algum modo à procura do ouro nas minas ou de diamante nas catas. É indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo a fim de encontrá-lo. Sempre que amamos profundamente a alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto de afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem, nem sempre fácil, da evolução. Nessa hipótese, teremos obtido apoio seguro para a subida do aperfeiçoamento. Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. Então, surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. Volta Fantini. O senhor desejará talvez afirmar que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, de afeição em afeição, até chegar àquela afeição inesquecível que se nos levante na vida por chama de amor eterno? Sim, mas entendendo-se o conceito de afeição sem a estreiteza do sexo, de vez que a ligação esponsalícia, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Determinado homem ou determinada mulher podem confirmar na esposa ou no esposo a presença do seu tipo ideal. Entretanto, talvez prossigam, após o casamento, mais intimamente vinculados ao coração materno ou ao espírito paternal. E às vezes somente encontrarão o laço de eleição num dos filhos. Em amor, a afinidade é o que conta. Instrutor, enunciou Evelina impressionada, e as uniões de suplício, os casamentos infelizes? Sim, a reencarnação é também recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. A princípio, os sentimentos se lhes justapõem no setor da afinidade como as crenas, as engrenagens de duas rodas que se completam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Depois, percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício.
Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada ou reencetada vem a cair. Então, a pergunta de Evelina pairou no ar, revestida de imensa curiosidade. Então, volta o instrutor, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidaram. Instrutor, permita-me uma pergunta. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? E Ribas, expressivo, perfeitamente, se os cônjuges realmente se amam. Fantine apateou. E quando isso não acontece? Aquele que ama sinceramente continua trabalhando neste lado da vida pelo outro, que não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento, aprimorando a obra do amor em outros aspectos, que não o da afetividade esponsalícia. A senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por bonito sorriso e asseverou, segura de si: isso não me ocorrerá. Tenho hoje motivos para confiar em Caio, tanto quanto confio em mim mesma. Sua fé, volveu o instrutor, é um retrato de sua sinceridade. Ernesto fitou demoradamente a companheira e admirou-lhe a ternura da alma boa e ingênua. Desde muito, passara a nutrir por ela entranhado carinho. Nunca a apanhara em qualquer deslize, sempre compassiva e abnegada. Muitas vezes surpreendia-se ligado a ela por encantadora atração. Sob que prisma a estimava? Filha, companheira, mãe, irmã? Não conseguiria dizer. Temendo o mergulho em mais longas divagações, ele, o bom amigo, chasqueou, brincou, no intuito claro de desviar o curso dos próprios pensamentos. Instrutor Ribas, qual se verifica no caso de nossa irmã, também estou persuadido de que minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não sucede, se isso não ocorre, e o mentor frisou as palavras com paternal inflexão de bom humor, você, Fantine, desfrutará, sem dúvida, a possibilidade de auxiliá-la na condição de um amigo fraternal. E nessa hipótese, volta Fantine, caber-me-ia o direito de eleger uma nova companheira na vida nova? Volta o instrutor. As leis humanas, tanto no plano terrestre quanto aqui, são princípios suscetíveis de alteração e, na essência, não afetam as leis divinas. Na moradia dos homens, não existe obrigatoriedade para o estado de viuvez. Conservam-se órfãos de companhia no lar aqueles corações que o desejam. Rompidos os compromissos do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos quando possuem motivos para isso. Natural aconteça aqui o mesmo. O homem ou a mulher desencarnados
guardam insulamento, isolamento ou não, conforme os propósitos íntimos que alimentem, entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor puro, que acabará imperando de maneira definitiva em nossas relações uns com os outros. Evelina, denotando preocupação no olhar, diligenciou colher maiores conhecimentos. Instrutor amigo, o senhor conhece companheiros que não conseguiram consorciar-se aqui? Eu sou um deles, disse Ribas. Alguma razão especial? Investigou o Fantini. Acontece que o amor conjugal, quando se exprime em bases do amor puro, continua vibrando no mesmo diapasão entre os dois mundos, sem que a permuta de energias de um cônjuge para o outro venha a sofrer solução de continuidade. Minha esposa e eu sempre fomos profundamente unidos. Bastávamos-nos na terra um ao outro em matéria de alimento afetivo. Sobrevindo à minha desencarnação, percebi logo que ela e eu continuávamos em plena vinculação mútua, qual se fôssemos partes integrantes de um circuito de forças. Na dedicação espiritual dela, colho meios de continuar em no meu aprendizado do amor a todos, ocorrendo-lhe o mesmo. Ligação ideal, regozijou-se Evelina estática. Patenteando a ansiedade de que se via presa, no sentido de se reintegrar na ternura do marido distante, comentou o reverente. Instrutor, noto que há sempre reserva em nossos amigos mais experientes daqui, quando se diz algo sobre a possível desencarnação de pessoas queridas que deixamos na retaguarda. Chego a pensar que isso é assunto proibido entre nós. Será mesmo assim? Não tanto. À medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade, compreendemos a reencarnação como período de escola. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para nós. A interlocutora, denunciando aspirações íntimas profundas, arriscou. Caro amigo, suponhamos que eu venha a reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais às minhas, atormentado, triste. Não me será cabível, nem de leve, encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, prometendo-lhe a ventura renovada para além da morte? Digo isso porquanto não lhe deixei filhos para entreter-lhe a coragem de sofrer, de esperar. Fuja de refletir assim, torna o instrutor. Não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos. E, ainda que seu marido estivesse agoniado em tremendo desajuste por motivo de sua ausência, não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado. Quem nos dirá que a mais longa demora dele no corpo físico não seria a providência desejável, a fim de que se lhe revele com mais segurança? Martelar-lhe na cabeça
a ideia da morte significaria provavelmente ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material. E quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz regressando à vida do espírito por imposição nossa e não por determinação da natureza, sempre sábia por refletir os desígnios do Eterno. Oh, meu Deus! E a senhora Sepa deixou escapar um suspiro de aflição. Como agir em auxílio do coração que vive no meu? Ribas respondeu afetuoso. Em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. E com inflexão mais carinhosa, dentro de breves dias, você e Fantine poderão viajar de visita ao ninho doméstico. Evelina e o companheiro agradeceram felizes. Doce alegria banhou-lhes a alma, de improviso, como se o sentimento se lhes deslocasse das brumas da saudade para brilhar ao sol da esperança em novo alvorecer. Dois aspectos principais chamaram a minha atenção na leitura, né? A carência gerada pelo afastamento familiar e as vinculações afetivas e as suas nuances, né? Para aprofundar o conhecimento acerca da temática deste capítulo, né, eu recomendo algumas leituras, né? Os irmãos devem ficar sempre assustados com as minhas recomendações, mas são textos simples, esclarecedores, que permitem um alargamento do entendimento acerca da temática, né? Então, na obra Vida e Sexo, né, do Emmanuel, nós já fizemos referência no capítulo 15, existem dois títulos, né, vinculações afetivas e compromisso afetivo, que são interessantes, abrem uma nova perspectiva acerca das relações afetivas, né? Então, Vida e Sexo, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, a leitura de vinculações afetivas e compromisso afetivo. E no Livro dos Espíritos, né, nós temos alguns trechos interessantes. Na segunda parte, no capítulo 6, as questões de 291 a 303, que estão sob o título Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos e metades eternas, né? E também no capítulo, segunda parte, capítulo 9, as questões de número 484 a 488, reunidas sob o título Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Também as questões de 489 a 521, que trata de anjos de guarda, espíritos protetores e espíritos familiares ou simpáticos. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, duas questões somente, a 939 e a 940, que fala de uniões antipáticas, que é outra questão que foi levantada aqui. Mas voltando ao nosso estudo do capítulo 17, né, sobre os dois tópicos que me chamaram a atenção, né, preliminarmente a gente tem que lembrar que a Evelina ama Caio e agora ela define-se, vamos dizer assim, depois desse tempo missionário que ela passou junto do Túlio, né, ela ama Caio. E a gente também já constata isso, né? Ele parece
pela própria conduta, ele parece não amá-la com a mesma intensidade ou exclusividade. No caso de Ernesto, Ernesto ama Elisa e apaixonadamente, vamos colocar assim, né? Ele matou um companheiro por ciúme da esposa. Então eles têm um sentimento, né, de amor aos seus companheiros, aos seus cônjuges, né? Ambos se encaixam naquela abordagem do Ribas. Eles projetam os seus sentimentos nos seus amados, né? E estão convictos. Eles têm essa convicção da reciprocidade. A questão que se levanta é: será isso verdade? No caso do Caio, há um indício, né? As traições ou a traição que ele empreendeu, né, durante a doença da Evelina, né, é um bom indicador. Coloca o nosso raciocínio nessa direção, né, de que talvez não seja verdade. Mas, de qualquer maneira, o Ribas ele argumenta sobre essa tendência nossa, né, de imaginar o que vai no coração do outro, né? O primeiro tópico, a carência, né, ele fica muito evidente, né, pelas declarações da Evelina, e ela demonstra, pelas declarações dela, né, uma dependência afetiva. Ela diz necessidade de estímulo, né? Alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio. Quer dizer, ela tem uma dependência afetiva real, né, em relação ao esposo, o Caio, né? E quando ela fala em amor absoluto, quando ela diz: será que essa lembrança contínua minha, dia e noite, né, do Caio, caracteriza nele o meu amor absoluto? Ele é para mim o amor absoluto, né? Ali fica também evidente que ela projeta todo o sentimento que ela tem sobre o Caio como se ele fosse um espelho que reflete aquele sentimento, né? Muito embora as condutas dele desabonem, né, ou desabonem, né, Evelina tem essa percepção, tem essa perspectiva, né? Então, essa projeção do amor, do sentimento que ela tem, né, no marido, imaginando que há reciprocidade, né, caracteriza essa dependência afetiva, essa carência que ela tem. O Ernesto não menciona nada nesse sentido. A gente não pode dizer que ele tem esse mesmo nível de dependência, né? As declarações dele são um pouco mais superficiais, vamos dizer assim. E o Ribas, ele enumera, né, as consequências desse comportamento dela. Ele diz: olha, quando há correspondência, quando o cônjuge, né, corresponde a essa afeição, o que acontece é uma afeição crescente, né? E aí o amor é apoio, é um amparo para aquela ascensão espiritual. No caso contrário, né, o cônjuge devolve, vamos dizer assim, devolve o sentimento que recebe, né, gerando aquilo que ele diz, frustração, gerando a mágoa, o desencanto. Então, esse primeiro aspecto fica bem caracterizado, né? Para mim fica bem caracterizado, e eu chamo a atenção para esse, vamos chamar assim, essa nuance, esse detalhe, né,
muito embora a evidência indique ao contrário, Evelina espelha no marido o sentimento que ela tem por ele. É como se ele tivesse o mesmo sentimento por ela, né? E isso, né, como uma característica, como mais um fato, né, que caracteriza essa dependência afetiva que ela tem. O segundo aspecto, esse é um pouco mais longo, né, são as vinculações afetivas. E aqui a gente tem que abstrair do aspecto sexual, né? Então, abstraindo do aspecto sexual, mesmo entre cônjuges, né, vinculações afetivas, o Ribas caracteriza como sendo uma relação de afinidade. Ele diz assim: em amor, a afinidade é o que conta, né? E aí, no decorrer da leitura, a gente se depara com alguns aspectos interessantes. Quando o Ernesto diz, não, então a gente vai de afeição em afeição até achar aquela afeição que é a maior de todas, né? Fica evidente que na trajetória de todos nós, né, a gente vive num processo de ampliação do círculo afetivo, né, em busca das nossas afinidades. As nossas afinidades, em amor, afinidade é o que conta, as nossas afinidades se encontram em diferentes posições sociais. Então, entre amigos, entre pais, né, filhos, esposos, né? Então, independentemente, né, você tem um companheiro, uma esposa, tem por ela a afeição, o amor, né? E pode ter a afeição, carinho, amor, né, em maior grau por um pai, por uma mãe, por um filho, por um amigo, né, por conta da afinidade, né, identificação fluídica. A segunda questão, né, o segundo fato que chama a nossa atenção nessa temática, né, vinculações afetivas, é quando ela faz o questionamento a respeito de uniões de suplício. E aí ele coloca uma palavra que é chave no entendimento. Ele diz, é uma recapitulação, né? Deixa eu localizar aqui. Quando ela diz a respeito... Voltemos aqui. Ele diz assim: a reencarnação é também recapitulação, ou seja, é uma revivência, é uma nova oportunidade, é a história voltando, vamos dizer assim, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 934, perdão, na questão 939, a gente encontra a pergunta feita aos espíritos. Ele diz assim: em uniões antipáticas, uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? E o Espírito responde assim. Vamos lembrar, Ribas falou, reencarnação é recapitulação. Ele diz assim: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer
que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre, não se esqueça, de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Outro aspecto, né, que a gente chama a atenção é o trecho em que Ernesto admira a Evelina e sente-se vinculado afetivamente a ela. Ele, pelo relato dele, ele sente uma afinidade que ele não consegue descrever. Não sabe se foi sua esposa, sua filha, sua irmã, mas ele tem uma vinculação afetiva com ela, né? O outro aspecto, e esse é o derradeiro, é a viuvez no plano espiritual, né? E aí o Ribas diz, olha, os espíritos, quando se amam, né, se reúnem, quando se amam, se reúnem de novo na erraticidade, né? Agora, manter-se na viuvez, né, quando estão separados de plano, um é desencarnado e o outro está encarnado, é uma opção de se manter assim. No caso dele, ele diz taxativamente, a separação física entre ele e a esposa, muito unidos que eram, né, muito ligados que eram, a separação física não reduziu a união espiritual. E eles se apoiam fluidicamente, ainda. Eles se bastam. Então, não tem por que ela se unir ao outro na carne, ela está encarnada, ou ele procurar uma nova companheira nesse mesmo nível, né, na erraticidade. Concluindo, né, quando ela diz o meu coração, ou o coração dele pulsa no meu, né, perdão, o meu coração pulsa no, né, deixa eu chegar aqui, ela cria um coração que vive no meu, né? O coração do Caio vive no dela. E o Ribas corrige e fala, olha, não é bem assim. A gente sabe o que vai em nós. Como é que nós nos sentimos, que intensidade tem o nosso sentimento. E ele corrige, você sabe o que você sente. Ele diz, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo dizer que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. Nós não temos instrumento para medir a fidelidade daqueles que nós amamos, né? A fidelidade a nós. É isso que ele quer ensejar. De qualquer maneira, essa leitura efetivamente é mais um subsídio para eles, né? Esse evento é mais um subsídio para eles
posicionarem adequadamente o seu sentimento em relação aos outros. Vamos lembrar que no capítulo anterior, ela relata companheiros que saem para visitar os parentes e voltam acabrunhados, voltam tristonhos, né? Porque se veem frustrados, expectativas grandes, né? Que não se configuram, porque eles imaginaram que os outros agiriam conforme eles tinham desenhado, conforme eles tinham planejado. Então, toda essa conversa do Ribas vai nessa direção. Olha, reavaliem suas posições, falem de si, não falem dos outros, não nutram expectativa, né? Bom, assim nós encerramos a leitura do capítulo, né? E se os irmãos tiverem qualquer coisa, por favor, coloquem lá no espaço de comentários, nós teremos um imenso prazer em responder. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, e aos bons amigos que o assistem no seu trabalho, né? Pela companhia, pelas luzes que derramaram sobre nós, pelos entendimentos novos que nos proporcionaram. Rogando ao mestre, nos mantenha debaixo de sua iluminação, para que a nossa caminhada se dê com segurança e para que a gente caminhe na direção daquilo que efetivamente é importante e aguarda por nós. Objetivos que ainda não alcançamos. E que o mestre nos infunda muita força moral, para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz aos queridos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.